Senhores, hoje é dia 27 de fevereiro de 2025 e recentemente recebi um aviso desta plataforma alegando que os comentários dos meus vídeos e os meus vídeos violam as regras do YouTube. Bem, quanto ao conteúdo dos meus vídeos, sempre busco ser decoroso e fica facultado aos senhores, especialmente os de esquerda, assistirem e indicarem em qual parte está a falta de decoro. E quanto aos comentários, realmente alguns são bem decorosos. Porém, trata-se de indivíduos de esquerda me xingando e me mandando enfiar coisas estranhas em lugares estranhos. Talvez uma reprodução dos hábitos dos meus detratores. Mas também recebo questionamentos respeitosos de defensores das pautas de esquerda. Raros, mas eu os recebo. Enfim, se o seu comentário não estiver aparecendo em algum dos vídeos ou cortes aqui do canal, saibam que não é culpa minha. Trata-se de algum mecanismo do YouTube bloqueando os comentários que foge do meu controle. Bem, vamos aos fatos. Um deputado do Distrito Federal, de nome Hermeto, havia sido condenado em primeira instância pelo crime de homofobia, após dizer que o beijo entre dois policiais do mesmo sexo, dois policiais homens, tratava-se de pederastia. Porém, o deputado foi inocentado em segunda instância, alegando seus julgadores que ele tem imunidade parlamentar. Nós, que não temos imunidade parlamentar, se dissermos que o beijo entre dois indivíduos do sexo masculino é uma pederastia, seremos presos, mesmo que nenhum legislador, seja constituinte ou ordinário, tenha tipificado tal crime. Quem criou tal crime foi o STF, que equiparou o crime de racismo com o ato considerado ofensivo contra indivíduos da sigla LGBT. Bem, eu peguei um dicionário e fui ver o que significava a palavra pederastia. Aqui está o dicionário. Vamos ler. Pederastia: vício contra a natureza, homossexualismo entre indivíduos do sexo masculino, sodomia. E, segundo o significado da palavra, como os senhores podem ver, o deputado não cometeu nenhum crime, nem disse nenhuma mentira. E essa é uma técnica da esquerda brasileira: deturpar as palavras, deturpar a realidade, com o propósito de enquadrá-las dentro daquilo que desejam, pouco importando a realidade objetiva. E como para o governo Lula-PT os fins justificam os meios, ter compromisso com promessas de campanha e com os apoiadores de outrora é mera enganação. Durante a campanha de 2022, o então candidato, senhor Lula, era o maior defensor dos biomas brasileiros. Quem não se lembra do presidente Lula sofrendo pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia e sendo ovacionado por diversas ONGs ligadas a questões ambientais? Bem, tomada a eleição de 2022,
repito, tomada a eleição de 2022, o presidente Lula aparenta ter esfriado o amor que tinha pelos biomas, pelos Yanomamis e pelo SUS. Inclusive, parece que o presidente Lula tornou-se um negacionista da ciência. Afinal, 42 cientistas da Alemanha, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido estão dizendo que a hidrovia que o governo Lula-PT pretende construir no Pantanal irá devastar aquela região. E, misteriosamente, não vemos nenhuma movimentação de militantes e artistas contra tal ação do governo Lula-PT. Por que será? E o mesmo vale para os militantes do hashtag Orgulho do SUS. Há alguns meses, o Hospital do Fundão, aqui no Rio de Janeiro, está sem ar-condicionado, claro, para os pacientes. Inclusive, tem até rifa para que os pacientes consigam comprar um ventilador. Pacientes entubados em ambientes sem ar-condicionado, apenas com um ventilador levado por seus familiares. E enquanto isso, o presidente Lula trata da própria saúde nos hospitais mais caros do país. E a conta é paga pelo povão que sofre na fila do SUS. E quando consegue ser internado em um hospital federal, fica largado às moscas. Senhores, será que tinha ar-condicionado no hospital em que o presidente Lula ficou internado? E a pergunta que não quer calar: cadê a turma do hashtag Orgulho do SUS? Bem, saúde, meio ambiente e segurança são coisas pouco importantes para o governo Lula-PT. O importante mesmo, tanto para o presidente Lula quanto para o STF, é prender o jornalista Alan dos Santos. A impressão que eu tenho é que o jornalista Alan dos Santos é o Thanos e a qualquer momento pode estalar os dedos e acabar com o universo. E recentemente, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo do processo que é movido contra o jornalista Alan dos Santos. E eu fiquei muito curioso para saber quais são os crimes tão terríveis que o jornalista teria cometido. E realmente eu fiquei muito assustado e percebi que eu também sou um criminoso. Como os senhores podem ver na tela, os tais crimes atribuídos ao jornalista Alan dos Santos são falar mal de servidores públicos, não acreditar no processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização, gerar animosidade dentro da sociedade e não acreditar nos poderes da República. Bem, eu sou um tiozão que geralmente fala mal das instituições públicas, especialmente quando eu busco um serviço e ele não está disponível como deveria, quase sempre. Ou quando sou atendido com desrespeito, agressividade, ou simplesmente sou ignorado. Eu não confio no processo eleitoral brasileiro. E meu questionamento é anterior à urna eletrônica. Anterior em todo esse processo ao momento em que o indivíduo vai até a urna eletrônica para fazer aquela digitação dos números do candidato. Eu questiono o fato de os partidos políticos terem donos,
e custarem bilhões de reais ao contribuinte e não ser facultado ao povo a candidatura independente. E também não dou crédito aos poderes da República, mas dou compulsoriamente e sob ameaça meu dinheiro, os impostos. E a menos que eu seja obrigado a mentir e fingir, como fazem os indivíduos na Coreia do Norte, então eu devo ser considerado um criminoso por não acreditar no Estado brasileiro? E, senhores, o que levou boa parte da população brasileira a não confiar nas instituições públicas e no processo eleitoral brasileiro? Bem, parece que o efeito Trump atingiu até a Interpol, que decidiu tirar o jornalista Alan dos Santos da lista de procurados. Ou seja, hoje, o jornalista Alan dos Santos pode viajar para qualquer lugar do mundo, menos para o Brasil. E, claro, não vamos esquecer que gente do alto escalão desejava mandar uns jagunços sequestrarem e trazerem o jornalista Alan dos Santos à força para o Brasil. Mas serei objetivo e mostrarei para os senhores mais um caso isolado, que acontece com frequência, envolvendo o Estado brasileiro. E desta vez, o caso isolado ocorre no alto escalão do Supremo Tribunal de Justiça. Senhores, esse caso envolvendo o STJ, a miríade de casos de corrupção, impunidade, fraudes, abusos de autoridade, espancamentos, descasos. Será que, se eu deixar de confiar nas instituições públicas, espraguejar contra o Estado, afinal é a única coisa que eu posso fazer, e alertar os demais indivíduos sobre tantas imoralidades e ilegalidades? Será que mesmo assim eu me tornarei um criminoso, como dizem ser o jornalista Alan dos Santos? Senhores, quando o indivíduo não tem a quem recorrer nesta terra, quando não pode confiar na rápida e justa justiça, o indivíduo encontra-se em estado de natureza e só pode contar com a própria força e com os céus. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Tudo de bom para os senhores e seus familiares. E vocês, jovens, honrem seus pais. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.